Depois que a gente coloca as referências aqui, a primeira coisa que você vai fazer é anotar as principais formas do objeto. Esse objeto podia ser um liquidificador, uma batedeira, uma caixinha de música, uma faca, uma espingarda, um velotrol, o que você imaginar. Você tem que pensar no objeto com as formas básicas dele primeiro. O Mini Cooper, ele tem duas formas básicas. Ele tem o formato de caixinha, ele é bem quadradinho, bem reto, ele não tem arco no teto, o para-brisa dele não é tão inclinado, tem inclinação razoável. E as formas redondas que ele tem por tudo quanto é lado. Então, as rodas, os faróis, retrovisor, né, todas as partes dele são mais arredondadas. A gente vai ter que primeiro fazer a forma bruta dele. Na modelagem, gente, você começa sempre da forma bruta. Vou repetir isso o tempo inteiro para vocês. A gente começa com um bloco bruto de madeira, ou bloco bruto de argila, o que seja. Aqui, no 3D, é a mesma coisa. Começa com um bloco bruto, que pode ser um box ou um único polígono. Você que vai determinar depois a quantidade que você vai querer nesse objeto. De qualquer forma, as referências são a melhor forma de você não errar na modelagem. Tá certo? Por quê? Você tendo as referências bem feitas e bem colocadas no lugar, a probabilidade de você errar uma proporção, errar uma forma, é menor. Tá? Então aqui, ó, no caso desse carro, por exemplo, a gente pode começar assim ele como um cubo. Já que a gente vai modelar low poly, eu posso começar com a forma menor que possível. E depois ir determinando as outras formas que eu preciso. Tá? Então eu posso começar com um box e vou criar ele aqui de lado mesmo. Pegando toda a extensão do objeto. Lembrando que para ficar transparente, dependendo do max que você estiver trabalhando, tem que ir em Object Properties, desmarcar a opção aqui de by layer para by object e dar o Alt X. Outra coisa, para trabalhar sempre assim, ó, com modelagem, usando o see-through, que é o raio-x dele aqui, ó, sempre trabalhar no modo shaded, que o modo realístico vai colocar sombra para você e vai te atrapalhar um pouco. Se você precisar de mais transparência, botão direito, seleciona o objeto, botão direito de novo, Object Properties, e aqui em Visibility, dentro de Rendering Control, você pode diminuir essa transparência e deixar ele mais transparente ainda. Depois que você faz o cubo aqui, ó, você colocou mais ou menos o tamanho, cobrindo toda a extensão do corpo do carro, da carroceria. Se você já quiser dividir, você já quiser criar as partes que você vai dobrar, vai moldar, você pode fazer isso aqui direto, criando divisões. Então, posso colocar, por exemplo, a divisão aqui no meio, para separar o que é parte de baixo do teto. Eu posso dar mais duas divisões aqui para poder eu ter o teto e ter essa área de escape, né? Isso vai depender. Ou você pode começar com um bloco bruto mesmo e sair cortando aí para poder criar essas divisões da maneira que você achar mais conveniente. Tá? Eu, particularmente, gosto mais de ir fazendo, porque eu tenho como voltar depois. E não tenho que remover edges, caso não fique do jeito que eu quero. Outra coisa você já fez na vista lateral, você tem que ver na vista front se ele está no meio certo e já pegou a proporção. Vai lá, coloca Shaded também. Vai na vista topo, coloca Shaded também. E aqui também Shaded. Por quê? Porque dessa forma você consegue enxergar melhor. Outra dica é apertar sempre o F4 para mostrar as divisões em todas as viewports. O F4 ele habilita as divisões para você enxergar o wireframe do objeto. E aí sim a gente pode converter esse cara para polígono. Convert to Editable Poly. Então, ó, próximo passo. Aqui eu vou fazer o seguinte.
Eu tenho 4 partes para poder mexer. Vou colocar aqui, aqui, e olha só, como o capô é ele que sai, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ajeitar isso aqui, ó, e colocar na base da roda. Agora, para poder criar esse volume e esse aqui do para-brisa, eu tenho que ter uma divisão no meio. Eu vou fazer isso simplesmente pegando aqui o Quick Slice, cortando de fora a fora, e eu já tenho essa ponta para fazer essa parte do para-brisa, e essa aqui também. Tá? Então, ó, já criei aqui o volume da parte do habitáculo do carro. Ou seja, puxei os pontos, cortei no meio e criei isso aqui, ó. Ah, mas e o capô, a parte do motor? Eu vou pegar e puxar depois. Aqui, ó, na vista front, o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou pegar os pontos, ó, sempre pegando os 2 pontos, porque eu quero pegar o que está na frente e o que está atrás, e ajustar, ó. Com o formato do carro. Eu vou começar sempre do mínimo, do menor para o maior. Aqui eu vejo que o carro ele tem uma curvatura, ó, da roda. Eu posso criar mais um segmento? Posso. Só que eu vou criar esse outro segmento depois que eu puxar a parte do motor. Vou puxar a parte do motor, muito simples. Já tem aqui o formato da carroceria. Aqui também eu já posso ver que está quase se formando. Falta só esse relevo aqui, que eu vou precisar de mais segmentos para poder ter esse relevo, tanto na vista topo quanto na vista front. Só que para ter ele, eu primeiro tenho que puxar a parte da frente. Para puxar a parte da frente, vou clicar aqui em Polygon, selecionar esse polígono aqui da frente e dar um extrude nele. Pronto. Então já tenho. Depois que eu dou extrude, na vista lateral, eu vou colocar bico com bico. Lembrando que os contornos mais arredondados eu só vou conseguir fazer depois que eu já tiver uma forma base mais bem delimitada. Parte da frente aqui eu não vou mexer ainda. Aqui, na vista topo, eu posso fazer essa pequena inclinação. E agora sim, eu posso criar mais uma divisão aqui no meio, ó, para poder ir criando esses relevos. Vou fazer da mesma forma. Pego aqui na vista side, quick slice, corto de fora a fora, bem na base do para-choque. Ok? Aqui, ó, eu já consigo criar algumas áreas que eu vou trabalhar. Por exemplo, essa parte aqui eu vou criar a primeira caixa de roda, ó. A partir daqui eu vou criar a primeira caixa de roda. Quando eu faço isso, agora, aqui, ó, na vista front, como eu criei esse do meio, eu já posso pegar essa linha toda do meio, ó, e puxar ela. Para ir começando a criar a forma, olha aqui, que eu preciso desse carro. Agora, quando eu tento puxar aqui atrás, ele sai do contorno. Então, o que eu tenho que fazer? Criar mais um corte aqui, ó. E aí eu já crio a área da porta. Certo? Para poder prender aqui também, ó. E poder arredondar isso, tá vendo? Eu não tenho o
contorno aqui. Então, sempre que eu precisar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Porque antes de eu fazer isso, olha só como é que o carrinho está. É uma caixinha mesmo. Você está fazendo um carrinho de madeira primeiro. Vou pegar toda essa parte do meio, ó, essas faces do meio internas, eu não preciso delas. Eu não vou precisar dessas partes aqui internas. Então, antes de eu continuar, eu vou deletar. Esse Mini Cooper, a princípio, está parecendo um Fiat Uno. E é isso mesmo. Vou dar só um visibility maior aqui para a gente enxergar. Então, olha lá. Ó. É um carrinho feito com caixa. Aqui, ó, eu já posso, para eu ter uma visão melhor do carro, aplicar uma simetria. Ah, a simetria deu errado. Deu. Por quê? Eu criei o objeto na vista lateral. Então, ele não vai usar o X como pivô de simetria. Se eu tivesse criado ele na perspectiva, ele iria usar o X. Como eu criei ele nessa vista, ele não criou o objeto com X na posição que eu queria. E aí, como é que eu faço, professor? Bom, o Symmetry é inteligente o suficiente para me dar 3 opções e ainda uma opção que inverte o eixo. E vocês têm que buscar também entender que a ferramenta te dá mais opções e não se prender ao que aconteceu. Se ela não fez de cara para o lado, então significa que tem alguma coisa errada. Com o objeto ou com o Symmetry? Com nenhum dos dois. Significa que simplesmente o objeto não está com o eixo correto. Então o que você vai fazer? Vai mudar o eixo até ele ficar correto. Simples assim. Nenhum drama, nenhum medo, nada de ficar apavorado porque o negócio não fez o Symmetry no X. Não é obrigatório ele fazer o Symmetry no X, sendo que ele tem os 3 eixos aqui, justamente para você ter a liberdade de fazer o Symmetry em qualquer posição. Ah, mas ele sumiu. Se ele sumiu é porque ele deu o Symmetry para o mesmo lado que o objeto foi criado. Então ele anula o objeto que foi criado. Você simplesmente vai lá e marca ou desmarca o flip. Vocês não podem ter medo de ferramenta, não podem ter medo de software. O software não pode dar medo em você. Você tem que enfrentar. Errou, Ctrl Z, não conseguiu, volta. Tá? Vou falar isso o tempo inteiro com vocês. Olha só, você vai fazer um carrinho de caixinha mesmo. A princípio é isso. Tá? E à medida em que você for precisando de contornos, de volumes, você vai aplicando esses contornos, esses volumes no seu objeto. Tá? Voltando aqui às vistas, Alt X novamente. Eu vou pegar agora, voltar no meu Editable Poly, ele vai sumir o Symmetry, eu clico em Show End Result. Se precisar, se não precisar, você desliga mesmo. Tá? Desliga o Symmetry. O Symmetry é só para ver no primeiro momento. Bom, olha só, o carro, eu cortei aqui no meio, mas essa linha está reta. Mas olha só como é que é o contorno da porta. Então eu já vou pegar esse ponto, ó, e ajustar ele aqui. Tá? Então sempre que eu precisar, eu vou ajustando os contornos. Aqui, ó, na carroceria, eu vou levantar, e olha só, ele tem essa curvatura no capô. Aqui eu vou precisar colocar uma roda no meio. Para fazer o buraco da roda aqui, eu vou precisar de pelo menos 8 lados. Então, já vou criar mais um corte aqui, ó. Slice. Corto. E olha lá. Aí eu já posso fazer aonde eu vou inserir a caixa de roda. Lembrando que como a gente está modelando low poly, ou seja, poucos polígonos, porque a gente vai trabalhar com game, tá? Você tem 2 opções. Se você precisar de muito detalhe para o objeto, você vai sim modelar em high poly, ou seja, você vai modelar ele com o máximo de polígonos possível. Esses detalhes que você vai precisar, depois você vai ter que transferir para a malha que tem menos polígonos, tá? Nesse caso, a gente vai primeiro criar um low.
Depois a gente vai acrescentar mais detalhes, para deixar o logo já pronto. Depois a gente pode transferir esses parâmetros de novo para o objeto. Então, vou olhar aqui na vista da beleza, aqui também. Então, olha, o para-brisa dele é curvado também, então vou precisar de mais. Esse ponto vai ter que vir aqui para o lado. E esse aqui, e vou ajustando, ó, as inclinações que eu preciso. Lá atrás a mesma coisa. Pego os dois aqui, ajusto com o para-brisa. No caso aqui o vidro traseiro, né? Dou uma olhada para ver como é que está ficando em 3D. Aqui, ó, você vê, já arredondei. Se olhar o contorno do carro, é mais ou menos assim, ó, a parte da frente mais larga, a parte de trás um pouco mais achatada. É por isso que no carro a gente precisa de todas as vistas. Agora, para eu poder encaixar essa ponta aqui, ó, para poder ficar certinho, eu vou ter que acrescentar mais segmentos aqui, correto? Olha só, até para ter uma curvatura no teto, para dar essa curvatura no teto, e poder ter uma área para poder fazer a grade frontal, a entrada de ar e o farol, eu tenho que ter uma divisão aqui, ó. Posso usar o Quick Slice de novo. O Quick Slice é interessante porque você passa, ele corta de fora a fora. Tá? E aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui, ó, eu vou delimitar o limite da boca. E já posso começar a dar uma curvatura no vidro. Então a gente vai fazendo aos poucos, tá, gente? Aqui, ó, eu já vou tirar o farol depois. Quando eu olhar aqui de cima, olha só. Tá vendo que tá reto? Olha aqui. Como eu acrescentei esse segmento, o que eu posso fazer com ele? Você vai começar a fazer dessa forma, cortando e ajustando, cortando e ajustando, tá? Por exemplo, o farol começa aqui, mas ele tem esse caimento aqui, ó. Então você pode pegar essa parte toda, puxar para abrir o quê? Justamente esse contorno. Então só para a gente ver aqui na perspectiva, como é que ele já ficou um pouquinho mais arredondado do que estava antes. Olha lá, o carrinho já tem uma frente onde eu vou tirar o farol, já tem um capô, se você olhar o capô já está inclinado. Se eu pegar esse, por exemplo, aqui, ó, e puxar um pouquinho para baixo, ó, eu já tenho o caimento do capô. Se eu for lá atrás, ó, eu tenho que ajustar isso aqui porque está muito reto ainda. Então, eu vou fazendo isso aos poucos. Da mesma forma que toda vez que você tiver uma curvatura assim e seu objeto estiver reto, o que eu tenho que fazer?
cortar. Eu vou lá, ó, Quick Slice. Pego aqui, ó, e tem hora que você não vai usar o Quick Slice, você vai precisar fazer o corte na mão. E aí, a gente vai usar quem? O famoso Cut ou também o Paint Connect. Por exemplo, se eu quisesse fazer essa grade com esse contorno aqui, ó, redondo, sem ter que cortar de novo, eu posso fazer com Cut. Como? Alt C. Olha só o que eu vou fazer. Quando a gente não precisar fazer um corte direto, eu vou clicar aqui e vou virar. Ó. Aí vou lá para baixo, clico, vou usar aqui a parte da frente, porque ele está... E faço isso. Ele vai criar, ó, eu fiz um corte, emendei, fazendo aquela velha emenda que vocês já conhecem, né? E aí eu determino que aqui, ó, vai ser a grade de cima, olha lá, está exatamente na grade, né? E aí eu tenho duas maneiras de fazer essa borda da grade aqui. Eu posso dar um inset, eu posso também fazer outro cut, eu posso selecionar esse e esse e dar um chamfer, olha lá. Então eu tenho várias maneiras de criar essa borda. Então, seleciono aqui e aqui. Mas antes de eu fazer a de baixo, a de cima tá tranquila. Agora a de baixo, você vê que ela tem ainda esse pedaço do para-choque que eu tenho que colocar. Então eu posso fazer outro cut aqui, outro quick slice, antes de fazer essa... Ó, outro quick slice aqui. E aí ele já vai pegar... Opa! Já vai pegar aqui, ó, para eu poder ter essa parte do para-choque separada, para eu poder fazer as duas grades. Certo? E aí, ó, quando eu selecionar esse e esse, olha lá, grade, depois eu vou ajustar, chamfer, eu faço cordinha, certo? Então sempre que você precisar, você acrescenta. Nem sempre você vai acrescentar com o Quick Slice. Quick Slice é só quando você precisa, por exemplo, eu tenho que ter mais um no meio do carro aqui inteiro. Então você usa o Quick Slice, corta ele todo. Mas eu vou precisar de uma aqui só aqui pro farol, então você usa o Cut. Tá? Então assim que a gente tem que trabalhar. A gente nem sempre vai precisar cortar tudo. A gente às vezes vai precisar cortar um pedaço. Olha lá, vou dando cortes. Ele já vai ficando conformado que eu preciso. Dica muito interessante para a gente fazer coisas redondas, quando a gente está trabalhando com low poly, se você usar um cilindro, ou um objeto que tenha 8 lados, o Max tem uma ferramenta que faz o arredondamento para a gente perfeito. Por exemplo, se eu quisesse fazer esse farol aqui, ó, eu tenho 4 lados nele. 1, 2, 3, 4. E se eu cortar ele aqui no meio e cortar ele aqui, eu vou ter 4 quadros aqui no meio, que eu posso tirar eles e depois fazer um objeto de 8 lados. Então isso aqui eu posso fazer, ó, usando o Swift Loop.
Veja bem que o Swift Loop ele vai cortar de fora a fora. E posso usar o Swift Loop aqui também. E aí eu vou ter esse tipo de geometria. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Ok? Se eu pegar, quiser fazer isso aqui ficar redondo, eu vou selecionar esses edges aqui. Vou dar um backspace neles. Vou selecionar essa face que tem agora 8 lados. É uma face com 8 lados. E aqui, ó, tem um botãozinho na minha barra de modelagem que chama Gel Poly. O que o Gel Poly vai fazer? Ele vai tentar deixar essa face que tem mais de 4 lados certa, com cada lado num ângulo específico. Então, quando eu faço isso com 8 lados, olha só o que acontece. Tá? Então, cliquei lá, ó, Gel Poly, ele arredondou para mim. Tá? Claro que não está ainda do jeito que eu preciso de um arredondamento menor. Mas, já dá para eu poder, o quê? Me aproximar, ou seja, pegar os pontos aqui, ó, esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, esse aqui, esse eu vou pôr aqui no meio, esse aqui, esse aqui. Se for ligando e desligando, você vai enxergando, tá? Esse aqui, vendo? Aí você começa a colocar o objeto mais próximo do que ele tem que ser. Tá? Aí, isso a gente fez em uma vista. O que eu tenho que fazer agora com esse redondo aqui? Colocar na outra. Eu vou pegar aqui, ó, toda essa face, puxar para trás e inclinar os pontos que eu preciso. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa blueprint ela não está muito precisa, não. Olha lá. E é claro, aqui o que eu vou fazer? Nossa, mas e agora? Ficou chato. Ficou, o que a gente faz? Hã? Vou usar o Swift Loop aqui, ó. Vamos ver como é que esse carinha tá ficando? Aqui eu já comecei a arredondar, ó. Eu comecei a fazer a frente dele. Tem aquele farolzinho redondo, característico, ou seja, se eu der um inset aqui, ó. Agora notem que aqui está muito reto, né? O que eu faço? Posso usar o Swift Loop. Vou lá na vista topo. E todos os ângulos retos que eu tiver, eu vou usar o desenho do carro para me guiar. Eu vou pegar aqui, ó. Não, tudo não, né? Ó, vou usar esse vinco que eu tenho no capô para poder guiar essa linha. Olha aqui como é que eu já ganhei mais um para poder fazer para-brisa.
Mesma coisa que atrás. Você vai seguindo o contorno, ó. Eu já posso fazer isso, desenhar. Isso aqui é o aerofólio, tá, gente? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui todo, ó, é o aerofólio do carro. Só que eu não estou fazendo ele ainda. Então, eu vou seguir mais ou menos instintivamente aqui, onde ficaria o para-brisa. Tá certo? O para-brisa provavelmente vai ficar nessa linha aqui, ó. Ver como é que tá ficando. Agora, uma coisa que facilita muito na hora de modelar um carro ou qualquer outro objeto que tenha esses contornos é, se eu tenho um troço que é extremamente redondo, o que é super redondo no carro? Perfeito, círculo perfeito. Pneu. E a caixa de roda, a grande maioria dos carros, ele segue o contorno do carro. Alguns são mais quadrados, etc. Então, você já pode criar os pneus do carro, provisoriamente, para ter a marcação de onde você vai criar a roda. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou sair do meu objeto, ficar aqui fora, vou criar o cilindro, que vai ser a marcação do meu pneu. Vou criar aqui na primeira metade, na vista front, eu vou colocar ele aqui, vou ter que aumentar sua espessura. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, segurar o Shift, puxar aqui para trás. Se for carro esportivo que tem medidas diferentes de roda, você vai ter que fazer um e depois fazer o outro. Agora, todo carro, mesmo se ele seja esportivo com medidas diferentes, a roda de um lado é igual à roda do outro. Então aqui, o macete é, na perspectiva aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou clicar e mudar a posição do meu pivô geral para o centro da perspectiva, olha lá, ó. Então cliquei aqui, coloquei Use Transform Coordinate Center e clicar em Mirror. No Mirror, eu vou usar aqui, ó, Copy. X, que eu quero espelhar para o lado de lá, e OK. E aí eu já tenho os 4 pneus, né? Não vai ficar na mesma proporção. Então, olha só, aqui já ajuda bastante para a gente ver, pelo menos, como é que o carrinho está ficando. Só se você criar como instância. Nesse caso aqui eu não criei como instância. Se na hora de fazer a primeira aqui, ó, eu transformar ela em instância. Aqui, ó, instância, ok. E na hora de fazer o mirror também, depois laterais. Aqui na hora do mirror aqui eu colocar instância, o que vai acontecer? Se eu pegar esse aqui, por exemplo, tem muito segmento, não precisa disso tudo. Não precisa desse tanto de segmento. Eu preciso só de 12, por exemplo. Então eu mudo em um, ele muda nos outros. Mas 18 é um bom tamanho para ter uma rodinha low poly. Então aqui, ó, coloco lá 18, ele vai colocar em todo mundo de novo. E se eu diminuo aqui a quantidade, ó, diminui em todo mundo também. Outra coisa é, se eu pego esse cara, ele é instância, e aplico, por exemplo, Edit Poly, é
modificador que a gente já conhece, né? Em vez de converter para poly, se eu fizer nele, ó, olha só, tem M7 aqui. Se eu mexer, sei lá, vai mexer em todo. Olha lá, aí ele faz para todo mundo. Então, o ideal de pneu é realmente usar uma distância, porque todos são iguais. Nesse momento aqui, na realidade, não precisaria nem estar colocando pneu, porque eu estou fazendo a carcaça ainda. Mas o legal de ter o pneu aqui agora é só para marcar onde que eu vou recortar a minha carroceria para ele contornar essa roda. Não precisa dar ataque, porque se você deixar separado em outro objeto, você vai poder controlar ele. Você não vai usar ataque, você pode usar agrupar ou linkar. São outras duas formas de você colocar o objeto junto com o outro. Só que eles ficam como objetos independentes. Se você atachar, ele vai virar uma massa de polígonos. Aí você não vai poder mexer independente. Vai ficar mais fácil se estiver separado. Depois. Olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu não vou mexer com os pneus, eles já estão na posição deles, eu vou selecionar os 4 e eu vou dar um freeze. Pronto, não preciso mexer neles, eles vão ficar só marcados. Tá vendo? Eu vou continuar trabalhando a carroceria. O que vai acontecer aqui agora? Essas caixas de roda, eu posso seguir o mesmo princípio que eu utilizei lá com o farol. Ou seja, vou criar um objeto e depois vou arredondar ele. Só que no caso aqui, para fazer a caixa de roda, eu tenho que ter pelo menos mais um corte aqui. Vou usar lá o Swift Loop. Cortar aqui. E aí eu vou levantar. No princípio não. Vou cortar mais uma aqui. Então, olha só, vou cortar aqui, ó, na borda da caixa de roda. E aqui eu já posso, ó, fazer isso. Aqui eu vou puxar tudo um pouco mais para trás. E aí, ó, você pode desenhar ou se você for um cara apressado, se você for uma pessoa apressada, fala assim, poxa, não é redondo esse troço? Então vamos fazer esse troço ficar redondo de cara? Bom, você pega aqui, ó, arranca tudo fora, deleta mesmo, manda pro espaço, tá? E a gente vai usar uma outra geometria que já está bonitinha, já está redonda, para poder criar essa caixa de roda. Então vou só abrir espaço para ela aqui. Não, vou usar uma outra roda. Eu vou só colocar aqui, ó. Eu já fiz o buraco, inclusive o buraco está dos dois lados. Depois eu corrijo isso aqui. Olha só, vou sair do objeto, vou criar um tubo que é um cilindro com furo no meio, nada mais é do que um cilindro com furo no meio. Puxar ele para cá, ó. E vou fazer o seguinte. O que eu preciso desse tubo? Metade do contorno dele, mais ou menos. Então, vou converter ele para polígono. Apago tudo isso aqui que eu não preciso.
Apago essa parte de baixo aqui que eu também não preciso. Na realidade, antes de fazer isso, ele está com muito polígono, está com muito lado. Vou colocar aqui nos 12. 12 para mim está o suficiente. Aí eu posso converter ele para polígono. E eu vou apagar a parte da frente dele e a parte de baixo. Certo? E agora, como é que eu faço para ele ficar aqui certinho? Olha lá, eu já tinha colocado ele na posição. O que eu vou fazer agora para ele fazer parte dessa carroceria aqui? Eu vou selecionar ela e a gente tem o Attach. Aí agora eu já posso emendar os polígonos. Então eu já posso pegar ele aqui, por exemplo. Se eu quiser colar esse pedaço com esse, Target Weld, posso ir colando. Target Weld. Ok? Puxar isso para cá. Esse vai ficar aqui. É claro que, olha só o que aconteceu. Então, primeiro eu tenho que colocar ele na posição correta, né? Puxar ele para cá. Desligar. Contagem aqui é importante. Por exemplo, esse pedacinho aqui para ligar ali não dá. Aqui eu vou ter que puxar esse para trás. Eu vou ajustando a carroceria ao contorno da minha roda. A gente ou apaga, ou os que estiverem faltando a gente corta. Aqui, por exemplo, eu posso cortar. E esse aqui eu ponho para cá. Para cortar aqui, o que eu vou fazer? Oi? Não posso fazer. O Quick Slice ele tem esse problema, né? Só quero cortar esse pedacinho aqui, Mas ele corta tudo. Swift Loop resolve meu problema. Mas o Quick Slice tem uma vantagem que é o seguinte: se você quer cortar aqui e aqui, o Swift Loop não faz isso. Só faz um por um. E só pelo loop. Mas se você selecionar esses dois e usa o Quick Slice, ele vai cortar só esses dois. Estão selecionados. Tá? Então, se você quer cortar só aqui, Quick Slice, seleciona a face. Aqui é a mesma coisa. Dá uma freeze all aqui. Vou esconder as rodas por enquanto. Eu vou precisar olhar os paralamas aqui. Olha só. O paralama ele entra. Estou pegando os pontos aqui e vou ajustando, até ele ficar no contorno certo. A parte de cima é mais interna
aqui, ó, puxar ela para dentro, para dar aquele contorno do paralama. Olha lá. E aí, quando eu olhar aqui na perspectiva, olha só. Então já tem a caixinha de roda se formando ali. Ok? Faço a mesma coisa que atrás. Ou seja, vou pegar um tubo também, vou fazer o buracão, vou cortar, e etc. e tal. O ideal é que você sempre comece de pouco e vá acrescentando à medida que você precisar. Eu vou emendar agora. Vou voltar aqui, ó. Agora a gente vai fechar esse buraco aqui. Aí a gente fecha depois. Vou fechar depois. Na verdade eu não precisava desse corte aqui. Mas vamos lá. Aqui eu posso fechar de duas formas. Eu dou o bridge. Seleciono aqui, ó. Seleciono esse também. Vou lá e dou bridge. Eu posso fazer um por um e dar bridge um por um para ficar bonitinho. Então, seleciono esse, bridge. Aqui eu vou ter um probleminha aqui, ó. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou usar o cut. Vou cortar aqui. E aí eu vou dar o bridge depois. Desse para esse. Para a gente poder visualizar um pouco melhor aqui. Vou pegar aqui, ó. Sete. Não preciso desse, nem desse. Meio. Bem. Volto lá de novo, pego os 4 aqui. Good. A simetria, porque eu não preciso desses aqui, ó. Olha lá. E aqui você já começa a visualizar o carro. Ok? Então, a gente parou aqui, fez a primeira caixa de roda. Aqui embaixo no carro, depois, se for preciso, a gente vai fechar isso aqui com a parte da frente. Tá? Então, a gente já tem aqui um volume para o farol.
Nós vamos nos concentrar agora na caixa de roda traseira. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a caixa de roda da dianteira, e depois a gente vai ajustando e acertando esses pontos tal, para ficar do jeito certo. Né? Igual acrescentar segmentos para poder deixar mais arredondado, criar segmentos aqui para poder definir as janelas, o teto, os faróis traseiros, né? Então, voltando aqui às vistas, eu vou colocar na vista right aqui, que é a lateral, eu vou fazer a mesma coisa, vou criar o tubo, usando aqui a roda como referência. Então, vou colocar aqui, ó, cliquei, arrastei, deu diâmetro 1 do tubo, soltei o botão do mouse, arrastei diâmetro 2, clico, arrasto de novo, clico. Botão direito para sair da ferramenta. Esse tubo, eu não preciso de quase nada que ele tem aqui, ó. Vou precisar só do diâmetro geral dele, da parte de fora, na realidade. Então, eu vou apagar, convertendo ele para polígono. Na realidade, antes disso, vou só conferir. Ele está com 18 lados, e provavelmente eu não preciso disso tudo. Mas eu vou deixar por enquanto. Então, o que eu vou fazer com ele aqui agora? Converter para polígono. Deletar o que eu não preciso dele. Que é praticamente quase que ele todo. Deixar só essa partezinha aqui. E colocar na posição onde vai ficar a caixa de roda. Aqui vou fazer uma coisa interessante, que é o seguinte, antes de eu encaixar ele na minha vista, quer dizer, na minha malha que está aqui, eu vou esconder ela e vou encaixar ele na imagem. Tá vendo? O diâmetro dele ainda não está igual, porque eu preciso pegar o paralama e a caixa de roda. Eu vou dar aqui um R, diminuir um pouco. Mover um pouco, encaixar ele aqui. Essa parte de baixo eu também não preciso, certo? E eu já tenho aqui o paralama. Olha lá. Vou esconder os pneus aqui também. Como é o paralama traseiro, olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar aqui de front para back. Eu vou ver a parte de trás e eu vou encaixar esse paralama aqui, ó. Só tem um detalhe. Olha só o que acontece aqui. Quando eu coloco na vista back e puxo o meu objeto, ele some atrás da minha vista. Correto? Isso é um problema, porque eu não tenho referência. Então aqui eu vou usar uma artimanha, que é o seguinte. Minha vista back é essa aqui. Correto? Tá ali, ó. Tá vendo? Vou clicar com o botão direito nela. Object Properties. Desmarcar o object aqui. E vem aqui, ó, Renderable. E quando eu diminuir um pouco a visibilidade, ó, mesmo assim ele não vai ficar. Então, aqui eu vou ter um probleminha para poder ajustar essa visibilidade, tá? Por quê? Ele não funciona. Então, tem que ver se no material que ele aplicou, a gente usou nós usamos o Blueprint Manager, correto? Então, vou criar aqui como instância. Essa aqui é a vista de trás. Ó. Esse é o material da vista de trás. Então, o que eu vou verificar? Verificar se quando eu diminuir a opacidade, se ele vai diminuir também. Ó. Então, se ele não funcionou lá no objeto, então ele vai funcionar aqui no material. Eu achei o material dele aqui, ó. Back, Blueprint Manager Back, coloquei ele aqui como instância. E fui na opção de opacidade e diminuir um pouco.
E desse jeito eu consigo enxergar. Olha só, quando eu pegar meu objeto aqui, ó, eu consigo enxergar onde ele está, para poder fazer o ajuste. Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte de baixo, ó, puxar, vou encaixando aqui meu paralama. Parte de fora, selecionar aqui nessa vista. Olha só como é que ele tem o paralama bem alargado. Tá vendo? Então, esses dois aqui eu já tinha puxado, então não preciso deles. Olha só, puxar aqui, ó. Para dar justamente esse volume aí no paralama. É desse jeito que a gente vai colocando a objeto com a imagem. Então a gente tem que usar todas as imagens que a gente tem. Então a parte de trás eu já encaixei. Agora eu vou ligar isso aqui na carcaça que eu já fiz. Vou dar aqui Alt X, Hide All. Pega lá, eu tenho um desenho do paralama em cima da minha carcaça, mais ou menos. Vou selecionar ela. Vou apagar essa parte aqui que eu não preciso. Ok? Vou deletar. Vou puxar aqui para poder abrir espaço para criar mais segmentos para encaixar com o paralama. Principalmente aqui atrás. Quando a gente olhar de lado aqui, ó, a gente vai ter que contar os polígonos. Agora eu já posso fazer o quê? Pegar esse cara aqui, clicar lá em Attach. E vou fazer agora a ligação dos pontos. Para ligar os pontos eu vou usar o quê? Connect ao Target Weld. Agora tem um problema, né? Eu posso ver que aqui atrás, ó, eu tenho menos segmentos na carcaça que eu já tenho do carro do que no paralama que eu coloquei. Então eu vou ter que acrescentar. Oi? Exatamente, eu vou ter que cortar. Bom, vou dar uma pausa aqui para a gente refinar algumas coisas que vão precisar e vai ajudar a gente a poder fechar essa roda. Voltando aqui na referência, eu tenho um teto que é bem sobressaltado aqui, ó. O teto do Mini, ele é redondo, ele é como se fosse um chapéuzinho aqui em cima, tá? Olha só, eu vou cortar aqui para poder gerar o teto. Aí, gente, vocês podem usar qualquer ferramenta. Né? Qualquer ferramenta de corte. Eu posso usar o Swift Loop, que vai fazer um corte de fora a fora. Tá? Posso usar Quick Slice, que também vai fazer um corte de fora a fora. Paint Connect e Cut é um pouco mais manual. Eu, particularmente, nesse tipo de coisa, onde eu já tenho um objeto que é circular, ou seja, que eu tenho uma porção que vai dar uma volta certinha, se o Swift Loop eu percebi que ele está cortando tudo em volta, aqui, ó, só para a gente entender, o Swift Loop, quando eu coloco ele aqui, ó lá, ele corta tudo, ó, de fora a fora. Vou mudar a cor desse carro aqui, porque esse verdezinho não tá dando muito certo. Olha lá, ó, o Swift Loop ele pega tudo. Então, simplesmente vou pegar, colocar aqui na altura do teto e cortar. Aí, é claro, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e ajustar. Eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa, a gente podia ter feito isso antes, mas só agora eu percebi que isso está me atrapalhando um pouco. Principalmente para vocês quando forem assistir em casa.
dependendo da resolução e tudo. O Max, a seleção das linhas dele quando você está modelando é branca. Correto? E o fundo também é branco. Isso, às vezes, atrapalha a gente enxergar as linhas. Se não for pelos pontos, a gente não enxerga as linhas que a gente tem que mexer. Isso é muito simples de resolver. É só mudar o fundo da imagem que você está usando como referência. Tá? Você volta lá no Photoshop, muda o fundo para cinza. Pode ser cinza 50% de preto, que é a mesma coisa de um cinza, meio cinza e tal. E ele vai ficar bacana. Tá? Só para a gente entender o que eu estou falando, querendo expor para vocês, eu vou abrir a pasta aqui. Como a gente está usando as imagens, Andy Cooper está aqui. Eu vou abrir as imagens e vou trocar o fundo delas. Você possa fazer até com levels aqui mesmo. Colocar cinza. Vou colocar aqui, ó, 110, 110 tá bom. Ok. File, Save. Fecha. Que é a mesma coisa, ó, Image, Adjustment, Levels. 110 aqui no cinza. Ok. Save. Fecha. Que é a mesma coisa. Podia ter feito isso antes, mas é porque eu estou conseguindo enxergar, mas para quem vai assistir depois fica meio ruim. Então, você colocar imagens de referência com fundo cinza no Max é muito mais agradável de trabalhar. Salva. Mesma coisa. Ok. Fecha. Yes. Olha lá. Então agora eu enxergo, ó, as linhas. Entendeu? Mesmo que ela não esteja em cima da linha preta, da marca do objeto, eu consigo enxergar as linhas que eu tenho que alterar para poder colocar no contorno certinho do carro. Então, é uma dica, é sempre usar, quando for trabalhar com blueprint, modelagem de algum objeto, até de personagem mesmo, é muito mais fácil você reconfigurar uma imagem, ou seja, colocar a imagem com fundo cinza, do que ter que mudar essas cores aqui no Max. Né? Então, você já põe a sua referência com fundo cinza. Aí eu consigo enxergar as linhas. Ó. Então, olha só. Voltando aqui agora, já acrescentei. Isso aqui vai ser a parte das janelas. Ó. Isso aqui tudo vai ser a parte das janelas que eu vou ter que fazer. Tá? Vou só ajustar o contorno delas aqui. A referência. Certo? E aqui eu já posso separar algumas coisas, como por exemplo, eu tenho aqui a coluna A do carro, que é onde fica o para-brisa, separa o para-brisa da janela da frente do motorista. Eu vou fazer um corte aqui. Eu vou usar lá o meu Swift Loop. Ó. E aqui mesmo eu já determino o contorno da porta. Já encaixei, já tinha encaixado aqui atrás. Agora eu já tenho aqui também a parte da frente. Certo? A coluna B, que é essa aqui, né? Eu vou puxar ela um pouquinho para ajustar. E vou criar, você pode ver que ela é embutida, então eu não preciso modelar ela. Ela tem um vidro em cima. Tá vendo? Outra coisa, gente, sempre que modelar alguma coisa, algum carro, se você não conhece o carro, você nunca viu o carro,
você nunca viu o helicóptero, você está usando só a Blueprint ela dá uma visão esquemática para a gente. Ela não traz a visão real. Então, muitos detalhes reais do objeto, a gente só consegue ver em foto, em referência mesmo, visual. Então, o ideal é que eu vou modelar uma Ferrari F458. Então, eu tenho que ir lá pegar a referência dela, Blueprint, ótimo, porque é esquemática. Mas eu tenho também que buscar essas imagens. Então, eu vou lá na internet e busco imagens. Nesse caso aqui é o Mini Cooper. Se eu não me engano, o modelo S. Eu não lembro. Provavelmente é o S, porque ele tem um escapamento central aqui. De qualquer forma, o que eu tenho que fazer? Quando eu pegar uma referência dessa, eu tenho que ir lá e colocar Mini Cooper e pegar imagens. Certo? As imagens são importantíssimas para eu ter uma noção do carro que eu estou fazendo. Esse aqui é o modelo, provavelmente, que a gente está fazendo. É só olhar pelas rodas que a gente tem aqui, nas referências. Olha lá, não. Roda de 5 raios, então a gente vai ter que achar um que é parecido. É esse aqui, ó. Certo? Então, a gente pega essas imagens e vai olhar os detalhes do carro. Olha só, os paralamas, eles são sobressaltados, eles não fazem parte da carroceria. Eles são de plástico. Como eu falei para vocês, a coluna B, ela fica embutida embaixo do vidro. Olha lá, eu não tenho a coluna B física. Certo? O teto é completamente separado. Tá vendo? É uma estrutura completamente separada. Tá? Então, a gente começa a olhar esses detalhes, fica mais fácil para a gente modelar depois. Tá? Então, referência, gente, é muito importante. Tá certo? Você pode ver que o paralama, na realidade, ele não é colado no carro, ele é separado do carro. Olha lá. Ok? Então, esse tipo de observação a gente não consegue ter na Blueprint. A Blueprint não dá essas noções para a gente de estética, de diferença de material. Só se ela for colorida, no caso que não é. Então, ela não dá essa diferenciação de material para a gente. Então, isso a gente tem que pegar como? Com referência visual de imagem. Ok? Voltando aqui. Olha só, vou desligar minha simetria por enquanto. Editei o poly. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Essa janela, o passageiro e o para-brisa, certo? Eu vou dar um inset aqui. Para poder criar um pequeno volume. Uma diferenciação entre eles. Tá? Aqui, ó, na parte de trás, eu vou ter que acrescentar mais alguns cortes para poder dar um pouco mais de contorno ao carro. Vou pegar esses pontos aqui. Tá? Vou acrescentar um corte aqui no meio da porta. Vou puxar esses todos para cá. Vou marcar, mas não vou modelar essa janela traseira, porque ela não abre. Mas eu vou deixar pelo menos o desenho. Aqui vem um detalhe bem interessante. Olha só, ele está descendo aqui e vindo aqui para a roda. Só que eu preciso de mais segmentos. Uma coisa que vocês podem fazer é quando tiver esse tipo de coisa, ó, tá vendo? Ele está vindo para cá, mas eu preciso de mais um aqui. Esse aqui está vindo para cá. Mas se eu fosse acrescentar mais um aqui, eu ia cortar e deixar muito pesado aqui na frente. Então, olha só o que eu faço. Eu vou eliminar esses dois. Eu vou fazer esse corte descer reto.
Aqui, ó. Vou cortar aqui agora, ó. Paint Connect. Segura o Ctrl, corta, corta, segura o Ctrl de novo. Então, o que acontece? Em vez de ele descer e vir para cá, ele desceu direto. Mesmo assim, eu preciso de mais pontos, tá vendo? Se eu ponho aqui, eu tenho que criar um ponto aqui para poder puxar, ó. E agora encaixou. Viram? Esse aqui vai encaixar aqui. Eu vou cortar ele daqui a pouco. Vou cortar mais uma vez. Aqui eu preciso de 2. Porque esse aqui encaixa aqui. Vou puxar aqui para poder desenhar ainda na roda, porque saiu um pouco na hora que eu puxei. E que eu tenho que fazer o quebra-cabeça. Bom, aqui eu já consigo ligar. Aqui também. Vou puxar essa linha toda para trás. Para abrir espaço para outras linhas que vão entrar aqui. Vou colocar aqui o Swift Loop. Cut. Então já tem aqui, ó, não cortou direito. Tá cortando. Pronto. Já tenho o outro. E aqui, ó, só para seguir o contorno, como eu já falei com vocês, triângulo não tem problema. Qual que é que tem problema mesmo? Isso. Então aqui eu tenho 1 mais de 4. Se eu transformar esses dois aqui em um triângulo, não vai ter problema nenhum. Por quê? Duas coisas. Essa parte do carro não vai abrir, não vai deformar, não vai entortar. Ela vai ficar estática. Esse triângulo aqui não vai atrapalhar em nada. Segundo lugar, já vai estar pronto para render, para tesselação na hora de renderizar lá no game. Certo? E outra, ainda cria o contorno para você, ó. Já faz a voltinha aqui por cima do paralama. Agora, para completar aqui, ó, Swift Loop. Seleciono os dois, Connect. Então, essa parte da frente aqui já está quase resolvida. Aí eu já posso até usar o Target e fazendo a solda aqui. Beleza? Olha só, esse paralama traseiro aqui já está quase resolvido. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Puxar esse para baixo, para colar esses dois. E aqui eu traço no meio para ficar essa parte aqui do spoiler lateral, ó, reta. Mesma coisa. Swift Loop. Vou ajustar aqui. Target Weld. Para fechar. Ok? Aqui eu vou subir um pouquinho. A parte aqui da frente eu tenho que subir ela. Beleza. Vou até fazer uma coisa aqui, ó, que é deixar isso aqui tudo plano. Align. Pronto, agora vai ficar retinho ali embaixo. Não vai me atrapalhar em nada.
Falta agora só colar aqui atrás. Aqui atrás eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar isso aqui para poder encaixar ali no paralama. Eu tenho que cortar aqui agora, para encaixar esse. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que eu vou cortar para lá agora. Vou dar Alt C, para cá. Certo? Posso dar um Swift Loop aqui. E eu vou precisar, por causa da boca do porta-malas aqui, ó, que eu tenho que descer ela. E eu preciso de um outro corte aqui, ó. Esse. Deixa eu abrir um pouco aqui para a gente poder ver. No final das contas, é um verdadeiro quebra-cabeça que vocês têm que fazer aqui para poder ir encaixando as coisas. Mas tudo começa de um bloco. Acrescenta quando precisar, remove se necessário. Então aqui, vou fazer um outro Alt C. Target Weld. Eu vou fazer diferente. Aqui eu vou fazer diferente. Em vez de colar, eu vou usar o bridge. Vou igualar o número de cortes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou pegar lá desse lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou dar o bridge. Pronto. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui. X, liga simetria. Olha lá, já tem a caixa de roda aqui, que eu vou ter que agora, claro, né, ajustar a torta. Parte traseira eu ainda não mexi. Lembrando que eu primeiro faço a parte da frente, que é a vista principal, né? Depois é que eu venho aqui para a parte de trás e vou mexendo nesses vértices que estão fora do lugar, tá? Então, primeiro a gente vai olhar ele assim, ó, de frente, de lado. Aqui, ó, eu tive um probleminha por causa do inset. Como está com simetria, olha só o que aconteceu. Tá vendo? Então, eu vou tirar esses dois e vou juntar aqui. Aí, ao fazer isso, eu tiro aquele defeitinho. Por que eu fiz esse inset? Poderia ter feito um extrude? Poderia. Mas aqui agora eu posso dar, ó, a profundidade que o para-brisa precisa. Vou
Mesma coisa também. Do mesmo jeito. Olha lá. Aí eu consigo criar a percepção de que tem uma janela. Tem esse friso aqui que a gente não vai fazer porque não precisa. Já que o carro é para ser low poly, então não precisa fazer todos os detalhes. Mas olha lá, já dá o aspecto de profundidade, né, dessa vista. Ok? Vou voltar aqui para frente. Pronto. Eu vou pegar aqui só para dar uma suavizada, porque realmente essa parte de trás está muito, 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 muito estranha. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar os vértices. Vou clicar aqui, ó, Relax. Não precisava nem ter pegado aquele de baixo aqui, ó. Esse aqui nem precisa. Só desses aqui que estão muito embolados. Quando a gente tem uma quantidade de pontos que está muito embolada assim, ó, a gente usa o Relax, ó. Arredonda pra gente. Agora, olha só, que interessante. Eu posso acabar com esse cara aqui, velho. Ó, colapse. Pronto. Só que aí fica desse jeito. Teria uma maneira mais simples de mexer com isso, em vez de colapsar todo o triângulo? Sim, colapsar o edge. Olha lá. Esse triângulozinho aqui não vai me fazer nenhum problema, não vai causar nenhuma dor de cabeça. Só vou puxar essa... Vou ter que cortar aqui embaixo para poder abrir espaço para as rodas. Lembrando, gente, que a gente está modelando um carro para se parecer com o carro e não para funcionar como carro. Ou seja, a gente não está fazendo projeto de engenharia, não. Outra coisa, se eu estivesse fazendo um carro, um jogo de simulação como Gran Turismo, Forza, qualquer outro tipo, aí beleza, eu ia ter que focar no realismo. Mas, nós estamos primeiro aprendendo técnicas de modelagem. Então, a gente não tem que modelar suspensão, para-barro, nada disso. Vou modelar o simples primeiro. Ok? Tem uma outra ferramenta que eu gosto muito de usar também para preencher isso aqui, ó, ligar esse com esse, por exemplo, que é essa aqui, ó, Extend. E como é que ela funciona? Quando você segura o Shift e passa, ele puxa para mim, ó, outra face. Tá vendo? Olha lá. Ou quando eu pego aqui, ó, ele estende para mim. Ele tira um polígono da cartola ali. Eu já posso pegar esse ponto, ó, e dar o target weld com aquele, ele fecha para mim, ó. Faz a mesma coisa aqui, ó. Extend, essa ferramenta. Você clica. Nesse caso, como tem um triângulo, eu tenho que puxar dali, ó. Eu já puxo o triângulo para mim. Eu só dou o target weld. E ele criou o polígono. Nesse caso, você também pode dar um target weld e acabou. Puxa isso aqui um pouquinho para fora. Aí a gente tem que tirar um pouquinho da roda aqui. Eu posso até deletar isso. Aqui na frente, para ligar, ó, não que seja necessário, mas se precisar ligar, usa
Swift também. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora a gente usa o Swift Loop para criar as interseções aqui, ó. Vou criar uma aqui, uma aqui, tem uma aqui, a gente vai usar o bridge, que é a mesma coisa. Bom, aqui para não ficar muito quadrado, eu vou passar também um Paint Connect aqui, ó. Realidade, vou cortar aqui. Vou fazer o Paint Connect primeiro aqui, ó. Depois eu vou cortar aqui. Beleza, que aí eu dou mais volume. Tá? Vamos olhar aqui na vista topo. Ver se os contornos estão pegando direitinho. Olha só, vou precisar de mais segmentos para poder criar esses vincos, tá, gente? Agora, alguns vincos da modelagem low poly, eles não são necessários, tá? Porque senão você vai carregar demais. Esse aqui, por exemplo, já está com muito polígono, talvez a gente tenha que tirar depois. Dependendo da distância que ele for aparecer. Então, vou apertar 7 aqui, ó. Já está com 1048 polígonos, que se traduz em 1.362 triângulos. Depende do jogo. Depende muito do jogo. Se esse carro for um elemento principal do jogo, você pode aumentar a quantidade de polígonos e é claro que vai aparecer 300 milhões de carros lá. Agora, se ele for um elemento secundário do jogo, aí é que tá, você não precisa fazer tanto detalhe, você vai fazer só a forma. A forma é o principal. E o resto você faz com textura. Então vocês têm que medir essas duas coisas. Tá? O que vai valer mesmo é a distância que esse carro vai aparecer na câmera, se ele é um elemento principal, se ele é um elemento que vai ficar só de fundo, para você poder ajustar essa quantidade de polígonos nele. Tá certo? Depende também muito da plataforma, claro, né? Os consoles de nova geração ou PC, onde você tem uma capacidade muito maior de renderização, tanto de textura quanto de polígono, você pode abusar um pouco mais da boa vontade
do seu computador e mandar brasa na quantidade de polígonos que você vai colocar no seu elemento principal. Agora, se for um jogo da web, né, ou um dispositivo móvel, onde você quer pegar uma gama maior do mercado, você vai ter que trabalhar sempre com uma quantidade menor, ou seja, focar no principal. O principal de um carro ou de um personagem é a silhueta, a forma. Cansei de falar isso com vocês, vou repetir várias vezes. Trabalha bem a silhueta e a forma, e dá para reconhecer o que é a distância. Então, no caso do Mini, por exemplo, ele é um carro icônico. Quem não lembra do Mr. Bean, usando o Mini? Então, a gente já tem aqueles faróizinhos redondos na frente, tudo nele é voltado mais para a forma arredondada. Então, se você faz essa silhueta dele, que é o teto reto, frente e traseira curta, com faróis redondos, você já tem um carro que é reconhecido. Mesma coisa do Fusca. Se você faz o teto arqueado, os dois paralamas sobressaltados do Fusca, você já sabe que é um Fusca. Tem que cortar. Nesse caso aqui do farol, foi até bom você perguntar, como é que eu faria a ligação disso aqui? Ó? Cortaria no meio, principal, para deixar o volume, depois cortaria aqui, ó. Pronto. Aí aqui você ainda dá para brincar um pouquinho com o volume do farol. Vai ficar redondo, ó. Olha lá. Ok? Uma coisa que vocês têm que focar muito também é pneu. Pneu do carro. Ah, detalhe. Isso aqui é importante vocês saberem também. Olha só, quando eu desmarco aqui, por que essa parte do carro aqui, ó, fica lisa e essa aqui fica toda quadrada? Isso aqui é uma coisa que os programas fazem, que é a suavização de edge. É criar a separação de uma face para a outra. Isso você pode usar tanto para esconder detalhes como para criar detalhes. E como é que eu faço isso no Max? Se eu quiser suavizar isso aqui sem ter que dar smooth, porque tem gente que fala, ah, não, é só dar um smooth. Só que quando eu dou smooth, qual que é o principal efeito colateral do smooth? Vai quadriplicar o número de polígonos. Consequentemente, elevar a 8 o número de triângulos. Então, a maneira de você suavizar as coisas em low poly, sem ter que dar smooth, é usar o que a gente chama de smooth aqui, ó, em Properties, Smooth Angle. Tá? Então, eu vou selecionar só para vocês verem a frente. Ó. Primeiro grava a frente sem o smooth, tá vendo? Eu consigo ver todas as faces. Correto? Agora eu vou selecionar essas mesmas faces e vou dar o smooth aqui, ó, Properties, e eu tenho o smooth. Esse smooth, gente, eu posso criar grupos para separar um do outro e criar um vinco no meio, por exemplo. Então, se eu crio o grupo do farol separado do grupo do capô, ele vai criar uma marca do farol, tá? Se eu uso o smooth groups aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloco todo mundo em um único smooth group, ó, seleciono todo mundo, eu vou desabilitar todos os smoothing groups que ele criou para mim. Ele vai criando isso automaticamente quando eu dou extrude, insert, etc. Eu clico aqui em um, ó, todo mundo vai ficar lisinho, ó lá. Eu não precisei dar turbo smooth nem nada. Certo? Agora, por exemplo, eu preciso que o paralamas tenha uma divisão da carroceria. Ou seja, eu quero criar uma separação sem ter que separar mesmo, criar um outro paralama. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o paralama, trazer também a mesma coisa. Em low poly é assim que a gente faz os detalhes, tá, gente? Lembrando, lembra da foto lá, ó? Paralama, para-choque. Tudo separado. Então, como eu não fiz ali a parte... Não, já fiz sim. Então, vou pegar aqui, ó, mesma coisa. Ó. Vou selecionar esses aqui. Vou selecionar aqui a parte lateral também. Sem dar extrude nem nada. A única coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em Properties,
Smoothing Groups, e vou colocar esse Smoothing Groups aqui, ó, no 2. Tirar ele do 1. Quando eu faço isso, ó, olha lá, ó, ele já cria para mim uma divisão entre, tá vendo? Um grupo e outro. Tá? Dessa forma, eu posso criar essas divisões sem precisar, às vezes, criar uma modelagem diferente, fazer alguma coisa. Então, lá, eu vou tirar. Esse aqui só faz a suavização entre um edge e outro. Entre um polígono e outro. Não dá nada. Então, olha lá, ó, já criou a divisão do farol para mim. Vou falar. O quê? É só se empurrar o troço para baixo. O que tem aqui vai determinar a posição que você vai colocar o negócio. Aqui eu tirei os smoothing groups, ele fica todo quadrado. Então eu vou lá colocar de novo, só que num outro diferente. E o que ele marca para mim? Ele marca a borda. Olha lá, ó. Ele marca a borda entre um grupo e outro. Então, nesses edges que separam um grupo do outro, ele cria uma angulação de shader. Você consegue visualizar as divisões. Tá? Então, você não precisa ficar cortando para fazer detalhe. Basta você separar os grupos. Que é a mesma coisa. Pega a janela aqui. Nesse caso, eu nem preciso muito dessa estrutura de fora. Olha lá. Tiro, coloco no mesmo grupo da janela. E olha lá. Ok? Então, a maneira da gente usar os polígonos e a angulação entre eles a nosso favor. Beleza?